O local mais alto em um navio onde alguém pode permanecer é o cesto da gávea. Lá você terá uma visão mais abrangente e mais preditiva da realidade. Mas lá também é o local mais desconfortável do navio. Conhecimento que não gera desconforto, não gera transformação. Essa foto que você está vendo, ela é absolutamente extravagante, porque mostra o empresário e oligarca russo Yevgeny Prigozhin, o dono do grupo Wagner, apertando a mão de um diplomata etíope na cidade russa de São Petersburgo, no dia 28 de julho de 2023, praticamente um mês depois do levante do grupo Wagner, que ameaçou chegar às portas de Moscou. E está lá o Evgeny Prigozhin numa reunião, a cúpula Rússia-África, desfilando publicamente pela cidade, fazendo diplomacia política internacional aos olhos das autoridades russas. Então, o que está acontecendo? O grupo Wagner, ele começou as suas atividades mais abertamente a partir de 2014, com a ofensiva da Rússia sobre o leste da Ucrânia, mas não ficou só aí. O grupo Wagner é um grupo de mercenários, mas não é só isso. O grupo Wagner ele é uma espécie de braço armado não formal ou não oficial do Kremlin, inclusive para conquistar posições em outros países, em outros continentes. E uma das áreas de atuação mais bem sucedida, diga-se de passagem, é a África, onde os Wagner, atuando como primeiramente uma empresa de mercenários, começaram a agir junto com grupos locais nas disputas de poder internas desses países, e atuaram, por exemplo, substituindo ditadores por outros ou derrubando líderes eleitos democraticamente para colocar ditaduras. Nesse sentido, eles atuam fortemente no sentido de enfraquecer o pouco de democracia, de experiência democrática que existe na África e que foi levantada com tanta dificuldade com a ajuda das potências ocidentais capitalistas depois que saíram do continente, no processo de descolonização. Então, o que está acontecendo na África atualmente em função dessa ação mais incisiva, mais agressiva do grupo Wagner? A instabilidade política cresceu enormemente. Para vocês terem uma ideia, nada menos de 10 golpes de Estado se observaram na África desde 2015. E o que é pior, a coisa está recrudescendo, pois de 2020 para cá foram 7 golpes de Estado aplicados, o último agora no Níger, com o apoio explícito de Prigozhin e da Rússia. As multidões estão nas ruas, recentemente cercaram a embaixada francesa, alguns deles segurando, agitando bandeiras da Rússia. A França era a antiga metrópole do Níger e era quem sustentava ou tentava sustentar o governo constitucional, ou tentava fazer uma ponte para o governo constitucional do Níger. E não só isso. Atualmente nós sabemos, por exemplo, que o Sudão está em guerra civil. E o grupo Wagner está envolvido nessa guerra civil, dando apoio a um dos grupos. Agora, o grupo Wagner ele não se limita apenas às questões militares. Ele também se envolve com questões econômicas. Eles estão criando empresas privadas
reais ou de fachada para, por meio dessas empresas, poderem se apropriar da riqueza desses países africanos. Um dos casos mais escandalosos é justamente no Sudão. Olha esse dado aqui que eu peguei no site alemão Deutsche Welle. Ele diz aqui: em 2021, até 32,7 toneladas de ouro sudanês, avaliadas em 1 bilhão e 900 milhões de dólares, haviam desaparecido, segundo a reportagem da emissora americana CNN, que diz ter encontrado provas de que a Rússia colaborou com a junta militar do Sudão para assegurar que bilhões de dólares em ouro fossem desviados do tesouro do país em troca de apoio político e militar do Kremlin. Ou seja, os Wagner não apenas impõem ditaduras e governos de força e sustentam assim, militarmente esses governos contra grupos de oposição dentro dos países africanos, como também por meio de empresas de fachada, eles carregam, eles roubam, eles transferem as riquezas naturais da África para a Rússia. E aí a gente entende por que as sanções, o bloqueio da Rússia não estão sendo tão eficazes, né? Além disso, né, se envolvendo nessas questões políticas internamente, eles procuram arrastar a população para apoiar as guerras da Rússia. Então vocês veem milhares de africanos hoje, existem fotos, vídeos na internet que podem mostrar isso claramente para quem quiser ver. As populações africanas saindo à rua em defesa de Putin, em defesa da interferência da Rússia no Donbás, os africanos se posicionando em função de questões de uma potência europeia, ao mesmo tempo, ou talvez até por isso mesmo, né, para não poderem ver que as riquezas do seu país está sendo roubada, está sendo surrupiada com o apoio de uma elite local sequiosa pelo poder, para outros países ou para outro país que não precisam em absoluto dela. E essa riqueza, por exemplo, pode fazer muita falta no caso de uma emergência climática ou uma emergência sanitária, outra pandemia, alguma coisa desse tipo. Eles estão abrindo mão assim, sem ganho nenhum para o conjunto da população, de recursos que poderão ser fundamentais, decisivos. O resultado disso é que esses países vão ficar cada vez mais pobres, terão sua infraestrutura cada vez mais destruída. Eles não estão lá para construir hospitais, para construir estradas, mas fundamentalmente para dar proteção ao ditador de plantão e abusar da população. E, em troca, desviam bilhões e bilhões de dólares desses povos, desses países tão pobres, né? Olha aqui um exemplo da ação do Grupo Wagner na República Centro-Africana. Para vocês terem uma ideia, a República Centro-Africana é um dos países mais pobres da África. A sua renda anual gira em torno de $1.000 por ano. A renda média per capita. Olha só, muita gente. Isso dá o quê? Talvez uns $80, ou um pouco mais de $80 por mês. E muita gente é obrigada a viver abaixo disso, porque esses $80 são a média. Em termos de IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, eles estão em 188º lugar, num concerto de pouco mais de 200 nações. Então veja o que diz aqui, eu peguei esse dado na Wikipédia, sobre as últimas eleições que houveram. Diz aqui: o presidente Faustin Archange Touadéra foi reeleito no primeiro turno na eleição de dezembro de 2020. Mercenários russos do grupo Wagner apoiaram o presidente Faustin Archange Touadéra na luta contra os rebeldes. Existe também uma guerra civil em andamento nesse país, para complicar ainda mais as coisas. Um país tão sacrificado desse.
Aí continua. O grupo Wagner da Rússia foi acusado de sediar e intimidar civis. As fontes são a BBC de Londres e o New York Times de Nova York, né? Claro, América. Em dezembro de 22, Roger Cohen escreveu no New York Times que, aspas, as tropas de choque de Wagner formam uma guarda pretoriana para o senhor Touadera. São os guarda-costas do presidente, né? Que fica assim praticamente intocável. Viu? Que também é protegido pelas forças ruandenses em troca de uma licença não tributada para explorar e exportar os recursos da República Centro-Africana. Fecha aspas. Em outras palavras, está comprando a peso de ouro a sua permanência no poder às custas do povo do seu país, das riquezas do seu país. E que, continua aqui, um embaixador ocidental chamou o status da República Centro-Africana de Estado vassalo de Moscou. Ou seja, a Rússia está cavando um buraco enorme, onde ela mais cedo ou mais tarde vai cair. Só que vai cair muito mais confortável, porque lá embaixo, para dar mais suavidade à queda da Rússia, vão estar os restos de inúmeras nações da África Negra. Isso é um crime inominável. E aí, a primeira coisa que a gente pensa é o seguinte: o presidente Lula não está sabendo disso? Será que o presidente Lula não tem ninguém que diga a ele que os Wagner estão atuando na África e a forma como os Wagner estão atuando na África? Ou ele é daquele tipo de esquerdista fanático que diz, não, tudo que vem dessa ou daquela fonte é mentira. Tudo que vem dos Estados Unidos, da Europa Ocidental, é mentira. Se o presidente Lula não sabe, ele está na hora, ou ele é muito ignorante, ou ele é muito mal assessorado, ou ele não está agindo de boa fé, enquanto se espalha de elogios, ou tenta se espalhar de elogios, alguns muito mal feitos, em relação à África e aos africanos. Agora, moral dessa história toda. Sem Prigozhin, não há Grupo Wagner. Sem Grupo Wagner, não há África. E sem a África, a Rússia fica sem os recursos para tocar suas guerras de genocídio imperiais. Muito obrigado.